Então, galera, começando mais um vídeo. Sim, começando mais um vídeo. Indo para o escritório. Vamos ver se o problema foi resolvido. Tivemos aí uns dias um pouco mais tranquilo, né? Podemos dizer assim, à medida do possível. Mas hoje voltamos à labuta. E vamos dizer, né? Temos alguns objetivos. Primeiro objetivo que eu pretendo que esteja de boa seja o objetivo de ter finalizado a parada do documento lá unificado. Espero que tenha resolvido. Se tiver resolvido, aí provavelmente nós vamos iniciar outros problemas para serem resolvidos, né? Tem mais duas coisas na minha linha de trabalho lá para fazer que eu não fiz. Fora que agora, quando eu chegar, eu tenho que fazer o fechamento das minhas horas de trabalho esse mês, aonde aí que provavelmente superou um pouquinho do padrão, exatamente pelo fato de que eu tive que fazer algumas horinhas a mais para resolver esse problema, que supostamente ainda não foi resolvido. Mas é isso, a gente vai lá, vou fazer, assim que eu chegar na empresa, eu vou fazer o fechamento das horas, para ver o que eu fiz, o que eu concluí, e boa, senão depois eu me esqueço de fazer isso. E já iniciar o mês, vamos dizer assim, o mês com horas também, porque que negócio, né? A gente já vai começar fazendo o próximo processo. Mas fora isso, foi tranquilo o final de semana. Gostei do início da matéria agora, que a gente tá lá na pós. Ela traz uma visão de pensar diferente, né? E que me faz pensar. Eu acho que esse é o ponto principal. É uma visão de pensar que nos faz pensar sobre o assunto. Então, essa questão de ser mais humanizado e tal, a narrativa humana, né? Podemos dizer assim. Então, quais são as narrativas que nos tornam as pessoas que somos, né? Então, eu pude pegar esse aspecto da pós, que nós estamos olhando para diversas narrativas que constroem e nos moldam para o dia a dia, né? Para serem quem somos. Ser quem somos, né? Serem não é muito legal, mas ser quem somos. E aí é aquele ponto. O fato de trazer esse pensamento, fazer a gente olhar aí um pouco mais pro lado da nossa construção, tanto construção de caráter, quanto construção de indivíduo, quanto também de pertencentes a grupos. Eu acho isso sensacional. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não imaginava que o storytelling, a narrativa, assim, né, pudesse estar tão, vamos dizer assim, tão rica em informação, que pudesse realmente moldar quem somos. E não só quem somos, moldar um país, moldar uma nação, né, porque dependendo dos aspectos que é construído, das narrativas construídas pelo povo, também determina como será aquele local, aquele mundo, as crenças, né? Os costumes, a cultura, tudo isso acaba sendo a narrativa sendo contada, né? Então, em um país que eles costumam fazer, por exemplo, que a gente está chegando aí mês de junho, festa junina, o porquê da festa junina, quais são as tradições, o que significa, tudo isso vem dessa parte dessa narrativa, né? Dessa construção de cultura em si. Eu acho que assim, escolher essa pós só me fez empolgar ainda mais com esse aspecto de construir a cultura, porque quando a gente fala de world building, por exemplo, que a gente vai para uma vertente de construir o mundo em si,
nós analisamos várias coisas. A gente trata a cosmologia, a religião, a política, as cultura, né? Então são aspectos que moldam todo ponto de narrativa, e toda narrativa tem isso, né? Tem esses aspectos que é a política, a cosmologia, a cultura. Então são coisas que transformam e que criam caráter. E aí faz todo sentido o porquê do world building usar esses aspectos dentro da construção de mundo, né? Porque tá tudo interligado e tudo faz parte da forma de como você contar a história. Cara, é sensacional. Eu vou ser bem sincero, tô bem empolgado com isso. Tô pensando em várias coisas, mudanças em relação assim de como construir isso. Mas é aquele negócio, né? A gente tem que concluir aí os estudos para poder fazer a parada acontecer da melhor forma possível. Então, é aquele negócio. Ainda tenho coisas a aprender, a analisar. Me veio muito uma questão de que toda essa parte de narrativa que falou de mundo, falou de mitos, falou de cultura, falou de organização e tal, também me veio essa parte de que tudo aí meio que está interligado também com a psicologia. Então, o fato de estar unindo ali tanto esse aspecto da narrativa, de construção de pessoas, de caráter, de história, junto com a psicologia, faz total sentido. E muitos, vamos dizer, psicanalistas de nomes, né, como Freud, Carl Jung, outros, David Cooper e vários outros, né, podemos dizer assim. Eu não vou ficar citando todos os nomes que eu posso esquecer, mas Freud, Karl Marx, todas essas pessoas, elas construíram os seus pensamentos a partir da cultura, a partir vamos dizer assim, das histórias contadas para eles naquela época. Então, toda essa construção de pensamento vem exatamente disso. Você pega uma história, entende o que aquela história está dizendo e constrói algo em cima daquilo. Eu acho sensacional. E assim, acho que vocês podem perceber que eu acabei me empolgando aqui. Já tem um tempo que eu estou falando sobre isso, mas assim, é porque realmente é empolgante para mim ver esses aspectos de construção, sabe? De tipo, pegar e ver que faz sentido as coisas que a gente está estudando, baseado na questão do caráter ali que está sendo construído. Então é uma coisa assim que eu acho que faz diferença na hora que a gente vai construir algo. Então assim, eu imagino que ter escolhido essa pós vai fazer com que eu construa mundos melhores, que eu construa personagens melhores e construa histórias melhores. Então eu acho que esse é um ponto assim essencial e que eu acho que vale a pena o fato de eu ter feito a pós. Normalmente eu tenho alguns certos preconceitos em relação a faculdades, universidades, porque muitas vezes é receita de bolo, né? E aí receita de bolo é aquele negócio, você vai ter algo ali pré-determinado, se você fizer uso, bem, se não fizer uso, amém. E quando você começa a aplicar, pode ser que não dá certo, mas no caso dessa pós, realmente os aspectos que estão sendo construídos fazem sentido total, pelo menos é o meu ponto de vista. E o que eu tô achando engraçado é que assim, eu tô falando aqui com vocês e as pessoas passam e ficam olhando de uma forma assim de tipo, o que esse doido tá fazendo? Isso me deixa um pouco envergonhado, mas nem tanto, porque agora eu tô falando sobre um pensamento meu. E aí seria como se eu estivesse realmente falando alto, conversando alto sobre os meus próprios pensamentos, né? Então, enfim. Mas é isso aí. Daqui a pouco pra vocês a gente volta, mas pra mim vai demorar quase o dia todo. É isso. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um dia. Eu falei que eu ia voltar rápido, mas pra mim foi o dia todo.
Notícias positivas. Fiz a lógica lá da questão do negócio. Resolvi. Não resolvi totalmente porque quando a pessoa testou, eu encontrei um arquivo que estava com um campo de assinatura corrompido. Então eu fiz a tratativa para encontrar um campo de assinatura corrompido, remove esse campo e vida que segue. E aí, finalmente deu certo. A saga do PDF resolvido, validei com o cliente 2 vezes, então agora podemos dar por encerrado esse trabalho. As outras coisas que eu tinha para fazer, eu comecei a fazer, mas eu não terminei ainda também, porque eu tive que ficar tendo essas reuniões com o cliente, tive que fazer as tratativas e tudo mais, mas aqui negócio, menos um problema para resolver. Agora, o outro problema, nós vamos dormir. O outro já tá lá, ó. Levanta o braço. Ó. O outro já vai dormir. Boa noite. Boa noite. Então, é isso. Agora, fazer a pequena aqui. Primeiro ela tá fazendo... Quem que é essa? Mariana. Primeiro tá fazendo a Mariana dormir. Depois que ela fizer a Mariana dormir, ela que vai dormir, né? Então, é isso. Tô feliz porque eu consegui concluir o negócio. Tive que fazer várias tratativas. Resumindo assim, primeiro de fonte, depois de quantidade de páginas, depois de tipo de documento, né, que tinha uns docs misturado, e depois assinatura corrompida. E também teve uma questão de URL do documento. Então eu tratei tudo isso e resolvemos o problema. Agora a vida que segue. Bora pro próximo problema para resolver, né? Porque a nossa vida de desenvolvedor é essa. Nós temos várias coisas para resolver, muitas vezes sem muito tempo para resolver. Mas resolvemos mais um BO. Espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo. Deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E claro, lembrando, mais uma vez, link na descrição, dá uma conferida aí no outro canal, onde que a gente fala especificamente de games, né? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Não, pera. Temos que acostumar. Então é isso aí, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!